Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu no ano 2000 nos Estados Unidos. A gente pode dizer que não foi um caso que aconteceu em um dia só, ele aconteceu em alguns dias. A gente pode dizer que essa dupla tocou o terror nessa cidade e por fim a polícia conseguiu encontrar os responsáveis por esses crimes tão brutais que aconteceram por lá. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos como é o de hoje, casos de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas, eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante mesmo, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Irmãos Carr. No início da manhã do dia 15 de dezembro de 2000, um casal de Wichita, Kansas, foi acordado com uma batida na porta. Ao abrirem a porta, eles se depararam com uma moça sangrando e sem roupas. Eles se assustaram e perguntaram o que aconteceu. A mulher contou que estava com seus amigos em casa quando eles foram baleados. O casal deixou a mulher entrar e ela disse que precisava ligar para a emergência para contar o que aconteceu antes de morrer. Ela foi identificada apenas como Holly G. Uma semana antes de Holly ser baleada, um homem chamado Andrew Schweber foi assaltado nas ruas de Wichita no dia 8 de dezembro. O Andrew estava perto do seu carro, ele foi fazer alguns saques em um caixa eletrônico próximo, quando foi abordado por dois homens armados e obrigado a ir até outros caixas eletrônicos espalhados pela cidade. Podemos dizer que esse homem teve a sorte de só ter a conta zerada, já que aqueles dois homens que o assaltaram eram capazes de fazer coisas horrendas. Depois que a dupla foi embora, o homem chamou a polícia e deu uma descrição deles, mas a polícia não podia fazer muito naquele momento. Ninguém imaginava que nos próximos dias a cidade viveria um cenário de guerra. No dia 11 de dezembro, Ann Walenta, de 55 anos, estava dentro do seu carro na própria garagem com a porta aberta quando ela foi baleada depois de perceber a chegada da dupla. Parecia que o objetivo daquela dupla era só matar a Ann, porque eles saíram do local, eles não roubaram mais nada, só que o tiro que eles deram nela não foi fatal. Ela sobreviveu e ela conseguiu ligar para a polícia chegou, perguntou o que aconteceu, ela contou e também deu a descrição dos homens, e isso foi muito importante, porque a polícia percebeu que a descrição era igual a que o Andrew deu. Então, o policial responsável, o detetive responsável por aquilo, ele percebeu que era mais um ataque, que aquilo não era incomum, provavelmente aquela dupla, eles planejavam alguma coisa na cidade e ele disse, com certeza vai ficar pior. Infelizmente, Ann não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital 3 dias depois. Num período de 3 dias, 2 pessoas foram atacadas pela dupla. A polícia se preocupou nesse momento e ficaram atentos se haveria outro ataque. O detetive do caso disse, eles vão atacar novamente e será pior. E infelizmente, ele estava certo. Na noite do dia 14 de dezembro, a dupla invadiu a casa de Holly J, na qual ela dividia com seu namorado chamado Jason Befford e mais 3 amigos, Brad Heika, Heather Miller, Aaron Sander. Jason era professor em uma escola local de ensino médio, Brad era diretor de finanças de uma empresa local de serviços financeiros, Heather era uma professora da pré-escola e Aaron era um ex-analista financeiro que estudava para ser padre. Já a Holly também era professora. A dupla invadiu a casa, eles tinham um revólver e também tacos de golfe para ameaçar os moradores daquela casa. Então, eles pegaram os 5 amigos, colocaram dentro de um quarto, trancaram eles e começaram a procurar por itens de valores que tinham na casa. Lá, por um momento, um da dupla encontrou uma lata e dentro dessa lata tinha um anel. Então ele perguntou de quem era o anel e tal, e infelizmente o Jason teve que dizer que era dele, que ele daria para a Holly. Então ela descobriu que seria pedida em casamento de uma forma horrível.
A dupla obrigou que todos tirassem as roupas, eles abusaram sexualmente das mulheres e depois obrigaram os homens a terem relações com Holly e Heather. A dupla decidiu sair da casa e colocou 5 amigos dentro de um caminhão roubado e rodaram a cidade inteira em busca de caixas eletrônicos para roubar o dinheiro de suas contas. Ao todo, eles roubaram $2.000 dos amigos. Depois disso, a dupla dirigiu até um complexo de futebol chamado Striker, nos arredores de Wichita, onde atiraram na cabeça dos 5 amigos. Antes de sair do local, a dupla ainda passou com um caminhão por cima de seus corpos e os deixou lá para morrer. Holly sobreviveu porque uma presilha que estava em seu cabelo desviou a bala que atingiu uma parte de sua cabeça e não foi fatal. Ela precisou andar ferida no frio por alguns quilômetros até que chegou na casa do casal e contou tudo o que aconteceu. A moça conseguiu descrever os assassinos quando a polícia chegou e a descrição se encaixava nas dos homens que a polícia estava procurando. Só a Holly sobreviveu. Todos os seus amigos faleceram ou pelo caminhão que passou por cima, ou pelos tiros, e ela, de uma forma milagrosa, sobreviveu mesmo com a bala que ela recebeu em sua cabeça e também com o caminhão que por algum motivo não passou forte o suficiente em cima de seu corpo. Depois que eles mataram os amigos, eles voltaram para a casa da Holly e por lá eles procuraram ali por mais alguns itens de valores e também eles encontraram o cãozinho da Holly e nem o cãozinho foi poupado das atrocidades daquela dupla. A polícia então intensificou as buscas, eles precisavam encontrar o mais rápido possível esses 2 homens. Tava todo mundo muito preocupado, ninguém sabia quem seria a próxima vítima, mas felizmente a polícia no dia seguinte encontrou. Os homens foram identificados como Reginald, de 22 anos, e Jonathan Carr, de 20. Eles eram irmãos e moravam em Dodge City, localizado a mais ou menos 260 quilômetros de distância. Andrew Schreiber foi uma das vítimas que identificou os irmãos. Outra vítima foi Anne, que ainda estava no hospital. Ela os identificou, mas faleceu alguns dias depois, como dito antes. Foi visto que os dois tinham uma extensa ficha criminal. A polícia prendeu primeiro Reginald e depois Jonathan. Os dois se separaram quando tentavam fugir da polícia. Com base nas evidências, a polícia acreditou que os motivos para realizar esses crimes era por roubo. Com a ajuda do testemunho de Holly no julgamento, ambos os irmãos foram condenados por quase a 113 acusações contra eles, incluindo sequestro, roubo, estupro, 4 acusações de assassinato capital e uma acusação de assassinato em primeiro grau. Reginald Carr foi condenado a 50 acusações e Jonathan Carr a 43. Cada um deles foi condenado à morte pelos seus assassinatos, bem como à prisão perpétua, com 2 décadas para cumprir antes de ser elegível para a liberdade condicional. Seus casos foram apelados. Muito se falou desse caso durante os anos por causa de várias decisões sobre a pena de morte do Kansas e decisões de seu Tribunal Superior em casos de pena de morte. Em 2004, a Suprema Corte de Kansas revogou a lei estadual de pena de morte, mas o Procurador-Geral do Estado recorreu dessa decisão para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele defendeu a lei estadual de pena de morte, que devolveu aos irmãos e outros assassinos condenados ao corredor da morte. Em 25 de julho de 2014, a Suprema Corte de Kansas anunciou que havia anulado as sentenças de morte dos irmãos Carr em apelação. A maioria dos 6 juízes disse que os fizeram porque o juiz não separou adequadamente os processos de penalidade para cada réu. De acordo com o comunicado, o tribunal reverteu por unanimidade 3 das 4 condenações de cada um réu, porque as instruções do júri sobre assassinato capital baseado em crime sexual eram fatalmente errôneas. O Tribunal Superior manteve a maioria das condenações contra cada um dos irmãos, apesar de outros supostos erros do Tribunal Inferior. O tribunal decidiu que os irmãos tinham direito a julgamento de sentenças separados, pois a diferenciação na culpabilidade moral dos 2 réus pode fazer com que um júri mostre misericórdia a um, enquanto se recusa a mostrar misericórdia ao outro. Mesmo que as penas de morte não fossem mantidas, cada um dos irmãos já condenado a cumprir pelo menos de 70 a 80 anos de prisão antes de ser elegível para a liberdade condicional.
o Procurador-Geral de Kansas recorreu da decisão do Tribunal Superior para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que em março de 2015 concordou em ouvir o caso de condenação dos irmãos Carr. Em janeiro de 2016, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em uma decisão de 8-1, reestabeleceu as sentenças de morte, derrubando a Suprema Corte do Kansas, decidindo que nem as instruções do júri que foram contestadas pelos advogados de Carr, nem os processos de condenações combinados violou a Constituição. A Suprema Corte de Kansas confirmou a pena de morte dos irmãos em 2022. A data de execução ainda não foi revelada. Ao longo dos anos, a defesa de Jonathan Carr foi baseada em que ele não estava no controle de suas habilidades mentais durante os crimes. Sua defesa alegou que Reginald foi o principal autor do crime. Embora a Suprema Corte dos Estados Unidos determinasse que eles deveriam ser julgados juntos, os advogados de Jonathan queriam julgamentos separados. Até os advogados de Reginald argumentaram que o julgamento conjunto levou a duras sentenças de morte. Reginald e Jonathan permanecem encarcerados no Centro Correcional Eldorado, no condado de Butler, Kansas. Reginald Dexter Carr nasceu no dia 14 de novembro de 1977, em Dowry City. Jonathan Daniel Carr nasceu no dia 30 de março de 1980 na mesma cidade. Os dois compartilhavam um vínculo muito forte e estavam sempre juntos. Eles tiveram uma infância difícil. Sua irmã morreu quando tinha apenas 2 anos de idade. E depois disso, a família se desestabilizou. Seu pai e sua mãe brigavam muito e eram violentos um com o outro. Negligência e abusos fizeram parte do crescimento dos irmãos, principalmente vindos dos namorados que sua mãe teve durante os anos. Seu pai e mais tarde os namorados de sua mãe abusaram sexualmente da irmã mais velha dos garotos. Os dois se divorciaram e seu pai imediatamente abandonou sua antiga vida e não procurou mais pelos seus filhos. A mãe deles, chamada Janice, teve um segundo casamento tão violento e mal sucedido quanto o primeiro, com o marido até uma vez apontando uma arma para a cabeça dela. A mãe punia os filhos para se vingar de tudo que passava nas mãos do novo marido. Os garotos também moravam com sua avó materna, que era tão explosiva quanto sua filha. Todas essas turbulências em casa fizeram que os irmãos tivessem rendimentos ruins na escola. Reginald sempre se metia em brigas e aos 6 anos se envolveu com drogas e sexo. Aos 16, Jonathan tentou cometer suicídio. No início da vida adulta, Reginald teve uma série de casamentos fracassados e teve um filho que se distanciou depois. Os dois também tiveram problemas com a polícia e foram presos várias vezes por vários motivos. Então, pessoal, concluindo aqui esse caso para vocês, como eu falei, durou ali alguns dias tudo isso, não foi um crime cometido num dia, daí a polícia foi atrás, enfim, aconteceu com várias pessoas da cidade e eu imagino que a população ficou muito apreensiva quando souberam disso, provavelmente muitos ficaram com medo de sair de casa, revisaram suas portas antes de dormir, porque com certeza tinha uma dupla assassina à solta que ninguém sabia do que eles eram capazes de fazer. A gente consegue ver que começaram apenas com um roubo e depois aquilo foi aumentando. Depois eles atiraram na Anne, que estava na sua garagem, enfim, depois ela acabou falecendo e por fim eles fizeram aquelas atrocidades com 5 amigos. A gente vê que é um caso bem complexo assim, que aconteceu, né, levou alguns dias até tudo ser concluído e eles receberam a pena de morte. E um caso que aconteceu no ano 2000, o julgamento deles foi em 2002 e a gente está em 2022, 20 anos depois, e eles ainda não receberam a sua execução nem nada, mas está confirmado que eles vão receber, a gente só não sabe quando. Então é praticamente uma prisão perpétua, né, sem a possibilidade de liberdade condicional. Então, né, o que vocês acham disso? Se vocês acham certo, às vezes a gente conversa, né, sobre isso aqui em outros vídeos, sobre a pena de morte, que leva muito tempo, que é praticamente uma prisão perpétua, porque tem muito recurso, tem muita coisa e a execução demora muito para acontecer. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.